Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, essa história aconteceu comigo quando eu era mais novo e morava no estado do Pará. Hoje em dia eu moro no Maranhão, mas resolvi compartilhar esse caso com vocês, já que para mim foi muito assustador. Começando pelo início. Na época eu tinha 16 anos e estava finalizando o segundo grau. Eu era um moleque de poucos amigos, sempre indo de casa para a escola e vice-versa. Mas até que cheguei naquela idade, né? E enfim fiquei com vontade de arrumar uma namoradinha. Eu era afim de uma garota que estudava comigo, e puxando conversa, nos tornamos bons amigos. Depois criei coragem e pedi ela em namoro, e para minha sorte ela aceitou. Ou pro meu azar, logo vocês vão entender. Essa moça morava fora da cidade, na zona rural. E para lá era ruim de transporte. Tinha um ônibus que fazia a linha, e o último ônibus passava sempre às 8 horas da noite. Quando eu tinha um tempinho livre, ia ver ela, e ficava com ela até mais ou menos esse horário. A minha mãe não aprovou muito essa história não, ela achava longe, e se eu perdesse o ônibus, ia ficar ilhado para lá. A minha mãe me chamou e então falou: "Menino, tu para de ir para esse lugar, tu ainda vai perder esse ônibus e arrumar encrenca. Tu não conhece ninguém de lá, e as pessoas de lá podem não ir com a tua cara, e tu vai se meter em confusão." Eu sempre dizia para minha mãe que lá era tranquilo. Eu ia pro sítio onde minha namorada morava, e quando eu dava o horário, eu vinha embora. A minha mãe insistiu mais algumas vezes, mas depois desse último aviso não falou mais nada. Eu continuei visitando minha namorada e a parada de ônibus era um pouco distante da casa dela. Lá ficava na beira da estrada e tinha poucos moradores. Bom, agora vou contar do meu infortúnio para vocês. Certa vez eu fui à tarde para a casa da minha namorada. Eu sentia que o pai dela não aprovava muito nosso namoro, mas também não me falava nada abertamente. Nesse dia, o pessoal da casa dela inventou de assistir um filme de luta, e eu gosto muito desse tipo de filme. O meu sogro também mostrou interesse, e eu fiquei entretido assistindo o filme, e perdi a noção da hora. Quando me espantei, tinha passado o horário do ônibus. Me despedi de todos e o pessoal me desejou uma boa noite. Daí, eu dei uma boa carreira de uns 10 minutos, mas quando cheguei na parada de ônibus não tinha ninguém lá. Ou seja, o último ônibus já tinha passado. Eu voltei para casa da minha namorada, que já estava toda fechada. Eu pulei a cerca e andei devagar. Dei a volta na casa e bati na janela do quarto dela. Ela abriu e tomou um susto, e eu contei que tinha perdido o ônibus, e pedi para passar a noite lá. Ela disse que isso não ia acontecer, e que o pai dela não ia deixar isso de jeito nenhum. Na visão dele, namorado não podia dormir na casa da namorada. Eu insisti para ela chamar seu pai e me deixar ficar lá, nem que fosse para ficar no pátio. Assim, ele saberia que eu estaria ali. Mas ela só disse que não. Me mandou ir para a parada de ônibus e esperar o ônibus até o outro dia. Se ela falasse com o pai, de certeza que ele ia bater em nós dois. E ainda disse que eu deveria sair logo dali, pois se o pai dela me visse, a confusão ia ser feia. Bem, eu não gostei de ouvir aquilo. Na hora da precisão, ela me abandonou, e eu não queria fazer nada escondido. Só queria um local para passar a noite em segurança. E não tive o que fazer.
Daí, saí e voltei para a parada de ônibus. Eu cheguei e me sentei. E essa parada era assim. Ela tinha o telhado e uma parede de fundo. E encostado dessa parede tinha um banco. Eu fiquei ao relento na beira da estrada. E para minha sorte, do lado da parada tinha um poste. E eu não fiquei no escuro. Fiquei no banco passando frio e sentindo fome. Mas foi uma boa oportunidade para pensar na minha vida. Eu notei que ia sempre atrás da minha namorada, mas que ela havia me deixado na mão quando eu mais precisei. Bem feito para mim. O cansaço foi falando mais alto, até que chegou o ponto que eu peguei no sono. Com a chegada da madrugada, eu me acordei de repente com um grito bem alto. Eu sentei no banco e fiquei escutando. Já tinha neblina na estrada, o que dificultava a ver mais à frente, e ficou um clima ainda mais sinistro. Eu pensei que o tal grito era coisa da minha cabeça, ou que eu estivesse sonhando, mas o berro se repetiu, e eu fiquei todo arrepiado. Eu pressenti com todo o meu corpo que aquilo não era uma coisa normal. Pelo meio da neblina ao longe, dava de ver que vinha um vulto caminhando lentamente pela estrada. E daí o medo apertou, e eu fiquei com tanto medo que por alguns minutos não consegui me mover. Até que o meu senso de sobrevivência falou mais alto, e eu procurei um lugar para me esconder. Eu tive a ideia de ir para trás da parada, e me deitei bem rente à parede. Atrás dessa parede tinha um barranco, e eu fiquei escondido lá. Daí, como eu disse, algo andava e berrava, e se aproximava cada vez mais. Era um grito estranho. Não era gente, mas também não era bicho. Algo feio, e que causava desconforto ao se ouvir. Quanto mais aquilo se aproximava, o medo que eu sentia foi aumentando, chegando até a bater os dentes. Enquanto o grito se aproximava, mais sons surgiam. Um barulho de respiração pesada e passos fortes. Só de ouvir aquele som, deu de notar que era algo bem maior que eu. Chegou o momento em que fiquei mais apreensivo. Aquilo parou em frente à parada, e onde eu estava escondido, tinha alguns buracos na parede. Eu me arrastei e me arrisquei a brechar para ver o que era. Mas eu confesso que preferia nunca ter feito isso. O que eu vi foi um bicho de pé, bem na frente da parada de ônibus. Ele tinha o corpo parecido com o de um homem, só que bem mais alto que o normal. E quando olhei para sua cabeça, aí mesmo que bateu o desespero. Parecia uma mistura de cabeça de porco e cachorro, com orelhas grandes e caídas, garras enormes e olhos vermelhos como brasa. O medo me tomou de vez, e eu não me mexia de jeito nenhum. Aquilo ficou parado por vários minutos em frente à parada de ônibus. Ficou farejando o ar, como se estivesse procurando algum cheiro. E eu pensei que podia ser eu que aquilo estivesse sentindo. Aquilo se aproximou um pouco da parede, fungando, e eu pensei que ele fosse me achar. Mas, graças a Deus, aquilo não deu a volta na parede. Senão, teria logo me encontrado. O bicho subiu em cima do banco e ficou lá por um bom tempo. Depois, pulou e saiu correndo estrada acima, gritando novamente. Depois que eu vi esse troço, não tive mais coragem de sair de onde eu estava e me encolhi no chão atrás da parede, rezando para aquilo não me encontrar e rezando para que ele não voltasse. Porém, aquele bicho ficava indo e voltando na estrada, mas dessa vez não parou mais na frente da parada. Ele corria em direção à estrada acima e depois voltava. Eu só fechei meus olhos e me peguei a rezar, implorando a Deus para aquele pesadelo acabar logo. Aquela noite durou uma eternidade, até que, enfim, os primeiros raios de sol surgiram, e em seguida, um mais completo silêncio.
Com um dia já claro, eu me levantei e tentei me limpar um pouco. Me sentei no banco e depois de alguns minutos começaram a chegar outras pessoas na parada e me olhavam com uma cara esquisita, já que eu estava todo sujo. O ônibus veio e todos embarcaram. Quando cheguei em casa, a minha mãe estava muito preocupada e eu contei a ela o que passei. E depois de ouvir com atenção a minha história, ela perguntou o que eu faria. Pois é, eu só fiz uma coisa: terminei aquele namoro, já que aquela moça, quando eu precisei, nem tentou me ajudar e se negou a erguer uma mão em meu auxílio. E aqui eu deixo um conselho aos mais jovens: cuidado com quem vocês vão namorar. Nem sempre quem você estima vai retribuir e te ajudar quando você precisar. E lembre-se, nós só temos uma vida. Bem, esse foi o meu relato. Espero que vocês todos tenham gostado e desejo muito sucesso ao seu canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!